O cinema e os telefones surgiram com poucos anos de diferença no fim do século XIX e têm andado lado a lado desde sempre. Get me Mr. Whitmore. Por isso, é importante saber como se escreve um telefonema num guião, num roteiro. Se quer ver como se faz, fica aí comigo. Olá, eu sou o João Nunes, um storyteller que adora contar histórias e ajudar outras pessoas e marcas a contar as histórias delas. Para escrever uma cena de telefonema, qualquer cena aliás, temos de começar por pensar no que o espectador vai ver e ouvir na obra final, no filme, no episódio de televisão, e escrever a partir daí. De forma geral, quando vemos e ouvimos um telefonema num filme, este surge de 3 maneiras diferentes. Podemos ver e ouvir apenas um lado do telefonema, o lado do personagem que estamos a acompanhar. Ou podemos ver apenas um lado do telefonema, mas ouvir claramente os 2 lados, o do nosso personagem e o do outro com quem ele está a falar. Ou, finalmente, podemos ver e ouvir ambos os lados do telefonema saltando de um personagem para o outro. Há ainda uma quarta possibilidade, mais rara, que é vermos e ouvirmos ambos os lados, ao mesmo tempo, por exemplo, dividindo a tela ao meio. Hello? Here's your Florida call, Mr. Whitmore. All right. Hello? Neste vídeo vou focar-me apenas nas 3 primeiras opções, que são as mais frequentes. Vejamos então 3 exemplos de telefonemas retirados de alguns filmes e televisão recentes. O primeiro exemplo é retirado do episódio piloto da série Breaking Bad, possivelmente um dos melhores episódios de televisão de sempre. So my records show that I paid it, and I certainly don't feel that we owe any Yeah, all right. Well, I'll check with the bank and maybe the post office if they lost it or something. Yeah, let me look into that. Okay. Thank you. A primeira cena foi escrita por Vince Gilligan, um dos melhores roteiristas e showrunners de televisão atual. Esta opção usa-se normalmente em cenas mais curtas e situações mais fáceis de entender, em que conseguimos perceber o essencial da cena ouvindo apenas o lado de cá. A cena começa, como qualquer outra cena, com uma linha de cabeçalho, que situa a ação na casa dos White, na cozinha, à tarde. Além disso, há todo um primeiro bloco do texto de Skyler que foi cortado no filme. Provavelmente até terá sido gravado e depois eliminado na edição. O essencial no que diz respeito ao telefonema é a indicação nos parênteses, a seguir ao nome de Skyler, de que ela está a falar para o telefone. E isso basta para entendermos a situação. Se escutarmos o vídeo com atenção, conseguimos ouvir que alguém está a falar do outro lado, mas não se distinguem as palavras, por isso Vince Gilligan não as incluiu no guião. Depois, o autor coloca no meio do monólogo uma indicação de que Skyler ouve, entre parênteses, para marcar uma pausa em que o outro interlocutor estará a falar. Na realidade, esta indicação de ouve tem mais um efeito estético de cortar um bloco de diálogo muito extenso do que um efeito prático. As pausas reais serão determinadas depois pelos atores, quando interpretarem a cena. Estas pausas também poderiam ter sido indicadas intercalando alguns sinais de 3 pontos no meio do texto, como aliás é feito no primeiro bloco de diálogo. Finalmente, o autor dá uma indicação de que Skyler desliga o telefone. E pronto, sabemos que o telefonema está concluído. Esta é a maneira mais simples, tanto em escrita como na produção, de indicar um telefonema. O segundo exemplo é retirado do filme Spotlight, um excelente filme de investigação jornalística baseado em factos reais. Hello. Hi, Joe. It's Sasha Pfeiffer. Hi, Sasha. How are you? I'm good, thanks. Listen, Joe, I just wanted to follow up on one thing. You talked to Phil Salviano about all of this, right? Yeah, I did. I went to a couple of Snap meetings. And did Phil ever suggest you do anything about it? No, the meetings weren't really about that. I mean, a couple of them had gone to a lawyer, but I didn't think it was worth it. Why not? There were just so many forms to fill out. It was overwhelming, you know? And he said he could only get me a small settlement, so... Who said that? The lawyer told me that? So you did go and see a lawyer? Yeah, but I didn't end up using him, so I didn't think it was important. I'm sorry, I'm not trying to hide anything. No, I know, Joe. Do you remember his name? The lawyer? No, but maybe Phil would know? The guy was on TV a lot during the Porter case. He was handsome. Was it Eric McLeish? Yeah, that's it. McLeish. I thought he was very handsome. Spotlight foi escrito por Josh Singer e Tom McCarthy e é inspirado numa investigação real de abusos sexuais dentro da igreja de Boston. Nesta cena de telefonema vamos ver apenas uma das jornalistas, Sacha, mas vamos ouvir distintamente os 2 lados da sua conversa com uma das vítimas desses abusos, Joe.
A informação que é revelada nesta conversa tem alguma importância para o desenrolar da história, mas não tanta que justificasse mostrar os dois lados do telefonema. A cena começa já com Joe a atender o telefone no outro lado da linha. Para distinguir a situação dos dois personagens, os autores indicam, entre parênteses, a seguir ao nome de Sacha, que ela fala para o telefone, e a seguir ao nome de Joe, que a sua voz é ouvida no telefone. Neste caso, os parênteses estão na mesma linha do nome dos personagens, mas também poderiam estar numa linha a seguir, como vimos no exemplo de Breaking Bad. Note também que, neste caso, os autores não indicaram o fim do telefonema. Simplesmente cortamos para a cena seguinte. Então, esta segunda forma de escrever um telefonema é um pouco mais complexa e detalhada do que a primeira, correspondendo à maior importância desta cena na história. Finalmente, o terceiro exemplo vem de uma das comédias românticas mais divertidas recentes, Crazy Rich Asians, um filme em que os telefonemas e mensagens de texto têm um papel muito importante na ação. It's my mum. Do you mind? All right. Save me some notes. Hey, Mum. Everything okay? Does something have to be wrong for me to call? Yeah, usually. Ha ha ha, very funny. Are you bringing the girl you're seeing to Colin's wedding? We were literally just talking about that. How could you know? Everybody knows. Crazy Rich Asians, com guião de Peter Chiarelli e Adele Lim, e baseado no livro de Kevin Kwan, é um filme leve mas muito divertido, que mostra frequentemente os novos hábitos de comunicação por mensagens de texto, vídeo, etc. O exemplo que escolhi, no entanto, é muito tradicional na sua execução e um bom exemplo destas cenas de telefonemas mais complexas. Os autores começam por identificar uma primeira cena com um cabeçalho que coloca um dos interlocutores, Nick, numa pastelaria. Nick recebe um telefonema da mãe, Eleanor, e a primeira parte da conversa é como no exemplo anterior. Vemos apenas Nick, mas ouvimos também a mãe. Note-se que, neste caso, os autores indicam, entre parênteses, que Nick fala para o telefone, mas colocam a seguir ao nome de Eleanor uma indicação de VO, entre parênteses, que quer dizer voice over, ou seja, voz off, a voz de alguém que não está fisicamente presente na cena. De seguida, cortamos para a outra cena, na casa de Eleanor em Singapura, e vemos o outro lado da conversa. Os autores acrescentam um parágrafo para deixar isso bem claro. Intercalar, conforme o necessário, entre Nick e Eleanor falando ao telefone. Desta forma, a produção sabe que tem de gravar o diálogo completo em ambos os decors e a decisão do que vemos em cada passo do diálogo será feita no momento da edição. Pessoalmente, eu teria acrescentado uma linha de transição entre as duas cenas, indicando intercala com. Os autores escolheram mostrar este telefonema de uma forma mais complexa, porque esta cena é muito importante na história. Pode até ser considerado o seu incidente excitante, pois é este telefonema que conduz à decisão de Rachel ir com Nick a Singapura, o que desencadeia todas as peripécias do filme. Então, da próxima vez que tiver de escrever um telefonema, o seu processo mental deve ser o seguinte: qual é a importância deste telefonema? Qual é a importância desta cena e deste diálogo? Se não é essencial ouvir os dois lados, basta indicar que o nosso personagem está a falar ao telefone. Se não for necessário ver os dois interlocutores, então temos de deixar claro qual estamos a ver e qual estamos apenas a ouvir. E se for importante ver e ouvir ambos, então temos de deixar claras as duas situações, separando as duas cenas e indicando que vamos intercalar entre elas. É tão simples quanto isso. Com certeza haverá outras maneiras de escrever um telefonema num argumento de cinema ou TV, para além das que apresentei aqui. Eu próprio já escrevi cenas de telefonemas usando outras variações deste formato. Até na matemática, que é uma ciência, às vezes há maneiras diferentes de chegar ao mesmo resultado, quanto mais na escrita, que é uma arte. Mas se seguir o formato que apresentei aqui, pelo menos terá a certeza de que toda a gente vai entender as suas intenções e perceber a cena que está a ser descrita. Espero que tenha gostado deste vídeo. Se foi o caso, curta e partilhe. E se quiser continuar a ver mais vídeos sobre escrita e direção de cinema e TV, subscreva o canal e marque as notificações para ser avisado sempre que eu publicar um vídeo novo. Até à próxima e boas escritas!